Amigos, sejam bem-vindos. À altura falámos aqui um bocadinho de Sporting, canto do Sporting. Vamos olhar aí para o que está a acontecer. Comigo, como sempre, Pedro Varela, bancada de Leão. Foi um fim de semana tranquilo. Tranquilíssimo. Essa voz mais rouquinha foi de... Não foi de gritar foi de Taça golos. de Portugal? Não foi, acho que é o tempo. Acho que não foi disso, mas sim, há aqui hoje a voz está assim um bocadinho mais para... É o tempo, não para de chover. Espero que pior na quarta-feira, se é para gritar golos, que pior na quarta-feira, isso claramente, mas foi tranquilo. Vamos olhar para isso. Tinha que ser também, sinceramente. Sim, é um bocado por aí, não é? O Sporting, não há aqui grandes... Há aqui algumas coisinhas que retiramos deste jogo, mas... Depois de uma paragem para seleções, foi interessante ver a gestão que o Rui Borges fez, mesmo até da questão do Trincão. Certo. Porque o Trincão, na realidade, teve praticamente 2 semanas e meia duas semanas sem competir. Teve ali 30 minutos no primeiro jogo, joga agora a 60. Eu até, na altura, até meti no Twitter que depois daquele segundo gol, se calhar ao intervalo tinha sido inicialmente mais... até pensei que ele pudesse não jogar e o Kenda ser o jogador que pudesse ocupar aquela posição. Mas o Kenda teve no Sub-21, não é? Só como o Kenda teve no Sub-21, provavelmente foi por aí, porque era aquilo que dizíamos aqui na semana passada. Trincão tem que se gerir bem o esforço de Trincão, porque há momentos que se notam perfeitamente que o Trincão está cansado, e nós precisamos de um Trincão saudável do ponto de vista físico para fazer coisas como a que ele fez, mesmo que seja um adversário digamos mais modesto, mas acho que acabou por ser uma boa gestão. E não sei se avançamos já para o jogo. Se podemos já avançar, sim. A nível de rotação, a rotação esperada rodou basicamente tudo. Acho que o 11 era o esperado. Basicamente rodou tudo. Deu para perceber mais uns minutos para Morita, portanto, partindo do princípio que João Simões será titular na Liga dos Campeões. Depois quero também atirar aqui uma coisa para a tua ideia desse jogo, mas há aqui 2 destaques, o Rodrigo Ribeiro e o Blopa. O Blopa manteve o que já tinha feito no jogo da Taça da Liga, excelente assistência. É engraçado porque antes dele ter feito a assistência eu estava a comentar e até estava a dizer que o Blopa não consegue fazer um cruzamento alto, estavam a sair todos rasteiros e de repente faz um cruzamento alto e dá golo. Mas é engraçado a questão do Blopa e do Rodrigo Ribeiro, porque depois obviamente eles têm tido praticamente o mesmo tempo. O Blopa tem um bocadinho mais de tempo, já convocado para a equipa principal. Eles na prática têm estado sempre, tiveram na Taça de Portugal, tiveram na Taça da Liga, tiveram na Liga dos Campeões, não jogaram, mas o Blopa depois já teve os golos e agora a assistência, e portanto está a surgir. Tem 3 participações para golo. Exatamente, ou seja, aparentemente é Blopa, que apesar de ser mais novo tem 18, o Rodrigo Ribeiro tem 20, aparentemente é o jogador que estará até mais próximo de poder ser usado mais recorrentemente que o Rodrigo Ribeiro. Mas acho que a questão, se Blopa parece ali uma boa solução e até em diferentes estilos de jogo, diferentes adversários, e ainda bem, precisamos dessas soluções, e é para isso que a formação existe. Acho que estamos todos de acordo que a formação não interessam os títulos de juvenis e júniores, claro que para os miúdos acabam sempre por interessar, já sabemos, vem por defeito, não é? Mas depois acho que o mais importante disso tudo para mim foi além da vitória do Sporting, que isso obviamente para passar à próxima eliminatória para o sorteio da manhã, acho que o mais importante foi mesmo o discurso de Rui Borges no final, que pegou no caso de Rodrigo Ribeiro. E eu acho que do jogo o que fica, a vitória do Sporting inquestionável, a exibição que é suficiente, e depois a forma como se deve olhar para esse assunto. A questão do Rodrigo Ribeiro eu achei interessante, porque eu já não me lembrava, já nem me vinha à memória que ele se tinha estreado na equipa principal com 16 anos. Teve depois aqueles empréstimos que lá fora na Inglaterra e depois ao AVS que não lhe correm bem a nível de minutos, e realmente foi interessante ver que o Rui Borges esteve aqui. O Rui Borges está do ano passado para este ano um comunicador muito mais trabalhado, e nota-se, tínhamos falado aqui disso quando foi do último do Varandas, em Tondela, e também com o Rui Borges também andava assim, e a verdade é que nota-se perfeitamente a clareza com que ele faz o discurso, porque aquilo foi uma pergunta, se não estou em erro, até da bola na rede, se não estou em erro, e ele faz ali um discurso muito importante, e pronto, mas estava a te interromper, mas não, sem dúvida, é isso, o discurso do Rui Borges.
ele usou o nome Rodrigo Ribeiro, mas podia usar infinitos, incluindo até um jogador que é o Conrad Arder, que estreou-se a titular e não lhe correu nada bem. Portanto, este discurso acho que é importante para os jovens realmente, e percebo a ideia dos jovens de equipa grande, porque o Rodrigo Ribeiro estreia-se muito grande, se calhar as expectativas foram lá para cima. Novo e muito grande logo, e de repente salta-se ali uma etapa ou outra. Saltou várias processo, etapas, não é? Uma ou outra etapa do processo, e é na realidade, e houve ali um pormenor muito curioso, mostra-se que aquilo na cabeça do Rui Borges estava muito bem pensado. É aí que se nota que ele, a forma como ele comunicou, ele não só conta ali aquela história toda, mas ele tem o pormenor de dizer, ou o cuidado de dizer, que já tinha dito ao jogador isto que estava a dizer. Portanto, ele não estava ali a pôr em causa público. Não é um sermão ao Rodrigo Ribeiro, que às vezes acontece, os treinadores também dão sermões públicos, e o Rui Borges já fez isso, mas neste caso ele estava mesmo a explicar o seu entendimento. Outros podem ter outros entendimentos, mas o seu entendimento sobre não saltar etapas do processo, como é que um jovem de formação, especialmente num grande, e podíamos estar a falar do Rodrigo Ribeiro, como poderíamos estar a falar num outro ambiente do Rodrigo Mora, por exemplo, do Porto, só para dar aqui um paralelismo completamente diferente, um jogador que até vai fazer agora, provavelmente vai ser o mais novo a chegar aos 50 jogos pelo Porto, mas para mostrar como muitas vezes é legítimo os jovens jogadores que estão nas equipas de formação, sonham e querem especialmente jogar. quando vão lá, quando vão à equipa principal e jogam. É normal. O Sporting, como sabemos, não tem Ioannidis, portanto o Rodrigo Ribeiro provavelmente vai fazer agora parte da equipa principal de uma forma mais regular. Vamos ver que utilização é que vai ter. Mas eu queria falar do Blopa. O Blopa é engraçado porque a equipa B do Sporting não joga sempre no sistema que joga a equipa A. Nem sempre, às vezes as equipas preferem que a equipa B jogue no mesmo sistema para depois, quando se houver jogadores que derem o salto, esse processo seja mais fácil para o jogador. Mas a equipa B do Sporting muitas vezes joga com 3 centrais, ou às vezes joga com os alas muito mais projetados, não é bem igual. E o Blopa parece-me o típico jogador que no sistema antigo do Sporting, de Rui Borges, de Ruben Amorim, ele iria encaixar que nem uma luva, seja do lado esquerdo, seja do lado direito, a fazer. Nos três centrais, os 2 alas, ele seria facilmente um dos alas. Mas é muito interessante ver que o Rui Borges, depois de uma fase mais distante dessa opção, é cada vez mais visível que o Sporting não defende em 3-4-3, mas ataca em 3-4-3. Portanto, o lateral normalmente é o lateral direito, porque depois o Maxi projeta-se muito mais. Normalmente é o Fresneda, linha de 3. Com o Mateus Reis até é muito interessante ver, porque é uma linha de 3, mas ele e o Vadjanidis também abriam muito, portanto o Sporting criava ali um balão quase de ataque muito grande. Mas é muito interessante ver que o Rui Borges, com a sua ideia, com as suas triangulações, com o seu futebol mais rendilhado, com o seu futebol mais interior, mas depois também vai adotar a ideia que vinha de Ruben Amorim de vamos atacar aqui com mais profundidade. Ele adotou, ele acabou, em vez de ser imposto, acabou por ser ele a encontrar outra vez um caminho que já existia no passado, e está tudo certo. Orgânico, na forma, como tu disseste, com as dinâmicas dele, porque, sejamos honestos, a base da equipa de Sporting continua a ser uma base muito feita para o que era Ruben Amorim e para o modelo tático, mas a verdade é que Rui Borges implementa as suas ideias. Eu acho que já falamos disso aqui noutros programas. O Sporting não está em primeiro lugar no campeonato, agora se falamos aqui no caso do campeonato, mas parece-me que o Sporting tem praticado, provavelmente os 3 grandes, eu acho que o Sporting tem praticado melhor futebol. Não garante nada, apenas garante 3 pontos, vai garantindo, o Porto também os vai garantindo e portanto continua em primeiro lugar, mas acho que passamos daquela fase de um Rui Borges que estava a ser colocado em causa e que se falou, para ele organicamente, como tu disseste bem, implementou as suas ideias, a atacar naquele modelo se calhar mais próximo do Ruben Amorim, muitas vezes dependendo também do adversário, mas as coisas lá estão a ir e ele está a levar a água ao seu moinho. Organicamente a equipa transformou-se muito bem e a nível de processos de jogo, o Sporting parece uma equipa com os processos de jogo mais complexos de todos, ou seja, há muita coisa a acontecer no Sporting, há o jogo por fora, há o jogo interior, há as tabelas, há até profundidade quando joga mais Ioannidis. Portanto, o Sporting tem muita variabilidade no seu futebol e portanto
eu ainda não estou totalmente convencido por Rui Borges, acho que ainda há ali algumas coisas a melhorar, mas a complexidade do jogo do Sporting, quando digo complexidade, é no bom sentido. Há muita coisa a acontecer, o adversário tem que tomar muitas decisões para defender este Sporting, e isto ajuda bastante, e eu gosto de ver o Sporting atacar com 3, especialmente quando joga com o Fresneda. Deixa-me só dizer aqui uma coisa, que é, provavelmente vocês estão a ouvir gritos aqui no fundo, porque estão a ser os penaltis do Portugal sub-17 contra o Brasil, portanto vamos assumir que Portugal vai... De vez em quando houve-se golos, portanto deve ser golos de Portugal, imagina. Mas nós também temos aqui muita malta brasileira. Então pronto, temos aqui muita malta brasileira. Se calhar não foi bem gol de Portugal. Não, mas foi. Teoricamente, pelo que eu estou a ver aqui, está 2 igual nos penaltis. Vamos ver se Portugal consegue passar isto. Estou curioso para ver agora como é que vai ser o processo de ter o Rodrigo Ribeiro na equipa principal do Sporting, porque há essa necessidade, e o Blopa também, provavelmente vão estar os dois agora no jogo contra o Bruges. E acho que pode haver, embora em condições normais o Rodrigo Ribeiro terá mais dificuldade, talvez mais dificuldade, e daí... Se calhar nesta primeira fase não, por causa do... Mas se tiverem os dois em situações, Ioannidis e Soares, pois é mais difícil. E aí por isso Blopa tem sido mais utilizado, mas também apanhou ali um processo, ele próprio foi convocado para a Liga dos Campeões num processo em que... não havia Fresneda, não é? Exatamente, não havia ali, portanto, mas de qualquer forma são dois jogadores que e é importante não só para os jogadores que estão-nos a dar, que podem ser opções, e ao mesmo tempo dão também aquela imagem para os restantes que estão nas equipas sub-23. E foi interessante ver, não sei se te percebeste desse lance, há ali um momento em que o Blopa cai ali uma bola e o Blopa tenta rematar e remata mal, e o Trincão depois foi lá falar um bocadinho com ele, a dizer para ele ter um bocadinho mais calma. Gosto de ver isso, o Trincão, um dos consagrados do plantel, com aquele miúdo de 17 anos, foi interessante. Eu gostei, o adversário era o que era, mas gostei já tinha gostado disso a Taça Liga, falámos aqui do Rui Borges ter transformado aquele problema Taça da Liga por causa das 48 horas numa festa da academia, e agora fizemos outra vez a mesma coisa. Duas notas em relação ao Marinhense. Uma, obviamente fizeram o que era possível, e acho que tentaram dignificar ao máximo. E acho que sim, organizados. Tiveram cuidado até de oferecer uma peça em vidro ao Sporting no início do jogo, exatamente, por causa do local onde vem. E depois também... Marinha Grande. E depois também uma mensagem especial, neste caso penso que foi do diretivo, na bancada norte, ao Gonçalo Batalha, porque foi um jogador que ainda ontem estava a ver, teve 12 ou 13 anos no Sporting. Ele viveu 7 anos na academia. 7 anos na academia, e tu de repente tu tens que... A vida seguiu e ele segue o seu caminho. Ele que tem um título na Liga 3 com o Leiria, se não estou em erro, eu depois fui confirmar, mas a verdade é que o caminho seguiu. Mas é importante, e ele depois manifestou isso no final, é importante tu tratares bem pessoas que são absolutamente fundamentais no trajeto. Não deu com ele para vir para a nossa equipa e continuou os golos, mas fica aquela imagem positiva de saber tratar bem aqueles que nos dão o seu esforço ao longo destes anos todos. E ele foi capitão de vários escalões durante muitos anos. Exatamente, capitão, teve nas equipas campeãs de juvenis iniciados, penso pelo menos nessas duas tiveram, depois eu estive lá a ver, mas a verdade é que este reconhecimento é necessário, e até se calhar um bocadinho mais alargado às vezes até às próprias instituições. Porque isto não é virgem do Sporting. O Sporting, o Porto nem tanto, mas o Benfica também, por causa do Seixal. Nós temos ali miúdos que chegam ali aos 11 anos, 10 anos, e depois estão ali e depois acabam por não conseguir dar aquele salto por uma razão ou por outra, por diversas razões. O que não quer dizer que não tenham feito o seu trajeto de importância, porque não é só a equipa A que tem esse peso. Tens ali miúdos a morar, a viver, a estudar todos os dias numa academia de quase 365 dias ao ano, diariamente, e portanto foi também bonito esse momento dos adeptos. Eu vi, obviamente aquela tarja grande foi mais visível, mas eu também vi depois uma pequena, portanto eu deduzo que tenha havido mais do que uma claca. Imagino que sim, a que eu estou-me a referir foi a grande, que era na bancada. Mas eu depois vi uma que era Gonçalo, os teus miúdos sub-13, ele deve ter treinado os sub-13 ou deve ter ajudado os sub-13 de alguma forma, estão contigo, uma coisa assim qualquer, portanto foi bonito, e eu ia destacar isso, ainda bem que destacaste. Este jogo veio na antecâmara de um jogo da Liga dos Campeões, que é um jogo
que vai ser decisivo, não tenho dúvidas em dizer isso. Se vencermos, se perdermos, as coisas podem ficar um bocadinho complicadas, porque o nosso calendário é muito complicado daqui para a frente. É PSG, é Bayern e é Bilbao. Não sei se disse a ordem certa, mas eu acho que o Bilbao é o último. 3 vitórias, não espero menos do que isso nesse calendário que acabaste de dizer. Em casa temos que ganhar. Bem, ganhar esses 3 jogos era um sonho, mas pronto. No ano passado parecia que ganhávamos toda a gente. No ano passado também parecia que ganhávamos a toda a gente. Mas na antecâmara deste jogo, e uma coisa que nós já aqui falámos, quando o Pote se lesionou, era qual é que seria a opção. E nós largámos muitas opções. A opção mais genérica, Trincão, Kenda e Catamo no apoio ao Luís Soares, parece-me a mais óbvia. Mas há uma outra que me lançaram hoje no ataque rápido e eu queria ouvir a tua opinião, que é... Cheira-me que Portugal se apurou. Cheira-me que apurámos-nos. Cheira-me que Portugal se apurou. Acabamos de marcar o gol e como nós estamos a gravar isto... falhou aqui um jogador do Brasil. Não, falhou um nosso. Não, isto deve ter sido defesa. Ok, defender. Isto deve ter sido defesa. Nós estamos aqui a tentar adivinhar. Isto é parvo. Estamos a tentar ficar concentrados, que não é fácil, não. E largaram-me esta ideia e eu queria ouvir a tua opinião, que é podermos jogar com Kenda, ou Geni, Trincão e João Simões a fazer de pote, trazendo Morita para o 11 outra vez. E eu acho que chegamos aqui Pé a falar nos vários planos. Não sei se falámos desse. No último não tenho certeza se chegamos a falar desse. Agora não me recordo, eu apaguei. Mas a verdade... Pois o teu caderno foi tema de conversa nas redes. Olha, por acaso eu tenho que fazer esse agradecimento por 2 razões. É esse e do YouTube. Mas já lá vou. Eu tinha aqui anotado, mas já falo disso. É possível ser uma solução. O João Simões no lugar do Pote e jogar mais por dentro, Max Araújo, o Trincão no meio e o Kenda na direita. A única coisa que é se o Morita aguenta, não é? Se o Morita aguenta, porque o que me ficou claro da taça é que ainda estamos ali muito, continuamos verde na posição Morita e Gigi. Acho que Ullmann, claro, regressa e essa para mim é que é a grande dúvida. Se houver confiança suficiente e se o Rui Borges estiver confiante o suficiente para dizer, ok, eu, mediante os dados que tenho ao dia da manhã, terça ou quarta de manhã, posso pôr Ullmann e Morita no meio, pode ser uma solução. Agora, se Morita está capaz de aguentar, porque repara, os problemas que nós temos tido com clubes onde estamos a disputar os jogos taco a taco, e vamos tirar aqui o Bayern e o Paris Saint-Germain, que serão jogos que tradicionalmente teremos mais dificuldade, foram com Marselha e Juventus. Marselha especialmente em casa, onde nós sabemos que as transições são um problema. O Bruges está a fazer uma boa temporada no campeonato, embora seja em segundo lugar, mas a verdade é que se olharmos ali para aquele meio campo à frente, entre o Tozolis, o Van Aken, o próprio Carlos Forbes, que ainda não teria falámos nisso por causa da ida à seleção, e depois o Tozolis na frente, e às vezes também o Stankovic no meio campo, tem ali um quarteto, um quinteto que é preciso ter algum cuidado e algum respeito, e faz-me lembrar muito esse jogo com o Marselha, o cuidado que temos de ter com as transições, e depois, claro, os jogos não são todos iguais, e portanto é preciso, na minha opinião, o meio campo aqui vai ter um papel fundamental, e ainda mais tendo em conta o que vimos contra o Marselha e a importância que teve e a facilidade com que o Marselha, por exemplo, chegava à nossa área. Com a Juve também aconteceu isso, mas a Juve ainda tinha a questão da capacidade física que ainda aconteceu. E, portanto, eu acho que é mais a questão de percebermos se o meio campo está preparado. Sim. Eu acho que a ideia do João Simões, até para segurar mais bola, ter mais bola, portanto não ser tão acutilantes ofensivamente, mas ser mais depois capazes de controlar o jogo com bola, mas está tudo dependente das pernas de Morita. Agora, Catamo foi quem marcou o golo em 24-25. É verdade. Apesar de termos perdido, eu por acaso hoje estava a ver isso, nós já jogamos 3 vezes, porque há uma ideia que nós só jogamos uma vez com o Bruges no site da UEFA, porque eu percebo, ele só olha para os jogos da Liga dos Campeões, na realidade só jogamos uma vez com eles na Liga dos Campeões, foi 24-25, mas jogamos também em 1967-68 para a Taça das Cidades com Feira, que era o troféu da altura, a Taça UEFA, e nós ganhámos 2-1 em Alvalade e empatamos 0-0, portanto não perdemos com eles em 67-68. Já agora, por acaso depois comecei a ver, estava no site 00 e comecei a ir por ali fora, 67-68, depois perdemos nos oitavos de final com o Zurique, e quem ganhou essa competição foi o Leeds. Palpita-me, Portugal qualificou-se. Foi o Leeds que ganhou, que tinha um treinador que era o Donald Revy, que teve 13 anos no clube. Depois andei a ver estas questões da importância que os treinadores, muitas vezes em Inglaterra, o tempo, 13 anos num clube, que é uma coisa quase impensável. Mas nós temos essa questão que o Bruges, na realidade, tem na Liga dos Campeões, só tem uma vitória,
que é contra o Mónaco em casa, mas depois tem esse empate com o Barcelona com sabor amargo, porque há aquele gol anulado no final muito discutível, podia dar uma grande vitória sobre o Barcelona, que é também em casa, e depois tem as duas derrotas, uma no Bayern Munique, que eu acho que este ano o Bayern Munique está em modo de rolo compressor, aquilo não é nada fácil, e depois na Atalanta. Portanto, a mim preocupa-me a forma como eventualmente principalmente do meio campo à frente, estes jogadores que eu falei, o Zols, Van Aken, o Casford, o Trezoli, o Stankovic e o Aldur, como é que nós os vamos segurar, porque eles têm jogado entre um 4-2-3-1, um 4-1, 4-1, e é esse lado que me preocupa, se nós não podemos cometer o mesmo erro que cometemos com o Marseille, e é aí que vai estar, e portanto, se o meio campo nos dá essas condições, portanto, tentar até encadear aqui com a primeira pergunta que estavas a fazer, e acho que aí vai ser um ponto fundamental. Acaba a palavra a Rui Borges. Eu gosto quando o Sporting contrapõe esses problemas na transição com bola. Com bola, sim. Vamos ver se, obviamente não é sempre possível, a equipa não tem 100% de posse de bola, mas é sempre mais interessante quando a equipa tem bola. O Bruges tem alguns atributos, especialmente na exploração da velocidade, que são um bocadinho semelhantes ao Marselha. Tem um futebol um bocadinho mais direto. Direto não é pontapé para a frente, é direto. São muito objetivos no que em querem. Relação ao que querem, não é? Portanto, vai ser um jogo interessante, até porque o Sporting tem lidado mal com equipas que jogam assim. Provavelmente vamos ver Fresneda já também para contrapor um bocadinho isso também. A nível de contas, se o Sporting fizer os 10 pontos, tendo em conta... Ficará muito próximo da qualificação. Sim, até porque segundo me estavam a explicar, como já houve aqui demasiados empates em equipas que estão abaixo, não vai ser preciso, se calhar com 9 pontos vai dar para apurar. Portanto, vamos imaginar que podemos não estar a sofrer como foi no ano passado com aquele gol do Dortmund. Com o gol do Arda, não é mesmo? Exatamente. Bolonha, não foi? Foi Bolonha ou Bolonha. Mas nós só nos apurámos porque o Dortmund marca um gol num jogo. Quantas? Sim, é isso. Outra coisa que eu queria ver contigo é, nós falámos aqui na semana passada do mercado. Exato. Sim. E o Rui Borges foi questionado. Muito boa resposta. Duas declarações muito boas seguidas. Esta foi na pré-taça. E ele disse que é uma coisa que muitas vezes eu também digo no podcast do mercado, que é: o mercado de janeiro é sempre um mercado muito difícil, porque os bons jogadores são muito mais caros em janeiro do que no verão. Porquê? Porque estão a jogar, estão competitivamente a jogar, as equipas não querem perder porque têm objetivos ainda para cumprir na época, e portanto é sempre mais difícil. E o Rui Borges disse isso mesmo, que os jogadores não são disponíveis, muitas vezes estamos a dar como é que é um pau de dois, não sei qual foi a expressão que ele usou, mas foi feliz, dando-nos a entender que realmente pode haver aqui algum ajuste, mas que não parece que o Sporting vá olhar para o mercado de janeiro como a solução. Ele usou aquela expressão que não há jogadores, pode haver jogadores bons, e claro que há, mas custam muito dinheiro. Claro. E depois, se os jogadores fossem bons, também não estavam depois disponíveis para o mercado de janeiro, principalmente o mercado, digamos, de transição. Claro que o Sporting pode estar falamos disso, pode estar a pensar um bocadinho também já na próxima temporada. Há quem diga que não, que nós ainda não estamos, há quem diga lá por dentro que ainda não estamos, mas claro que ninguém vai saber, claro. Estaremos sempre, até porque acho que isto não se trabalha mês a mês, não é? Mas é óbvio que... O mercado sul-americano pode ser... Claro, agora, parece-me que a mensagem que ele deu é muito importante. Tentou, por um lado, dizer que os que têm... Eu acho que há uma mensagem importante que é: os que têm, acredita muito neles, e são estes jogadores, os jogadores que têm sido opção no banco para a equipa principal, nas rotações, sejam elas que vão acontecendo nas diferentes competições, e até com a formação. Foi primeiro uma mensagem muito positiva de: estes que temos aqui têm-nos dado garantias, dão-nos garantias que nós temos capacidade para lutar pelos objetivos. E para já, estamos nas 4 competições, está tudo certo. E depois passou outra que eu te tinha andado, que é aquilo que tu acabaste por dizer, que só faz sentido se aparecer mesmo uma oportunidade que, por alguma razão, seja financeira, seja a oportunidade que for, com os condicionantes que for, que realmente, e tem que faça sentido, e tem que ser alguém que vai trazer mesmo mais-valia, vai entrar e vai funcionar. Porque se for para ter adaptação, por exemplo, o ano passado veio o Alisson, que era um dos jogadores que nós estávamos a tentar... E o Rui Silva, como é que não lembramos do Rui Silva? Exatamente, o Rui Silva, sim, às vezes... A contratação. Eu acho que as pessoas às vezes não sei se têm noção que quando nós gravamos aqui, nós estamos a gravar como se fosse em direto. Exato, não há edição. Apesar de verem aquilo indiferido, isto é gravado em direto. Isto está-me sempre a acontecer no podcast do mercado. No mercado nós falamos de... No mercado nós falamos de 15, no mínimo 15 a 20 jogadores.
Portanto, na preparação eu preparo 15 a 20 jogadores, ou seja, há uma altura em que já não me lembro se o jogador 10 é que marcou 11 golos ou se foi o 20º que marcou 10 golos, e as pessoas ficam chateadas achando que nós temos que saber tudo. Malta, não, aqui, nós podemos trazer os dados todos, mas depois o objetivo também é até porque a conversa um fluida no sentido de adepto, eu no meu caso e tu no teu caso, a moderação enquanto profissional e jornalista desportivo. Mas a verdade é que ele deixou essa boa comunicação, mais uma vez, 2 bons momentos de comunicação. E se houver oportunidade logo se vê, mas a mensagem pareceu-me que foi muito clara no sentido de eu confio mesmo muito no que tenho e é com estes que eu estou aqui para atacar, depois logo se vê o que é que vai acontecer. Eu tenho esperança no Bragança. Deixa-me só dizer isto, porque na semana passada, e aproveito e faço aqui os 2 agradecimentos que devia ter feito no início do programa. Os comentários no YouTube, pelo menos aqui particularmente eu vejo religiosamente todos os comentários que estão no YouTube. No X já respondo normalmente quando aparece, mas eu gosto de ver os vídeos ao YouTube e vejo os comentários e às vezes respondo, outras vezes ponho só o like, mas gosto de ver e portanto agradecer a todos que têm lá colocados, têm sido muitos. Claro que o vídeo que teve mais comentários tinha que ser o da arbitragem do canto, é normal, é tradicional nestas discussões. Acho que ainda estão a discutir se era está canto tudo ou não. bem, está tudo certo e portanto agradecer. E depois sim, falaste no Infinity Book, eu tinha que o trazer, porque eu trouxe-o sempre, eu comprei o meu e trouxe-o sempre a partir do momento em que, e depois eu já sabia que havia um de Sporting, e é a feliz coincidência de no X estar lá o Pedro Lopes, que é português e que é o fundador disso, e enviou-me esta versão Sporting que é muito gira e eu já a utilizava e vou continuar a utilizar. Mas a questão, porque já no vídeo da semana passada, ou há 2 semanas, quando falamos do mercado, alguém vinha a dizer, estava lá um comentário que dizia, não, mas para que querem o 8 se temos Yulman, Morita, Gigi, Bragança, não sei mais. E eu volto a dizer aquilo que disse na altura e disse no comentário. Temos o Yulman e o João Simões. Não temos Morita ainda a 100%. Não temos Gigi que não encaixou e não sabemos a condição de Daniel Bragança. É evidente que todos nós esperamos, se o Daniel Bragança, se me garantirem que amanhã, não é se garantirem, se ele entrar e jogar o Daniel Bragança que infelizmente se lesionou, então temos o problema do número 8, está tudo certo e bora lá, ver se conseguíssemos arranjar um extremo no mercado, era porreiro. Mas se não arranjarmos, já ganhávamos com o Daniel Bragança, já era um reforço. Sim. Portanto, e é nesse sentido. E uma equipa como o Sporting, que está nas 4 competições e que em janeiro provavelmente irá continuar nas 4 competições. O mês de dezembro e o mês de janeiro são loucos. São loucos. E não se as pessoas esquecem-se, o modelo da Liga dos Campeões mudou, como tu disseste ainda na semana passada. Mais 2 jogos. Não acabam em dezembro, há jogos em janeiro. E nós podemos aqui desvalorizar, mas há mais 2 jogos de Taça da Liga, há Taça de Portugal, depois em fevereiro vamos ter play-off, certamente, se Deus quiser, vamos ter play-off da Liga dos Campeões. Portanto, são competições que é muito certo, é aquilo que nós estamos habituados consecutivamente a olhar para como queremos, os campeões crónicos destes últimos anos. Eu gostava de dizer Manchester United, mas não posso dizer. Mas a verdade é que é isso que nós queremos, é um Sporting que esteja presente nas 4 competições, com uma hierarquia bem definida das 4 competições, pelo menos mais que todos nós temos tido, e com os jogadores a poderem dar o seu contributo, com os problemas que todos temos. Este ano nós estávamos aqui a falar no outro dia das questões físicas que o Sporting tem tido, o Benfica já começou a ter aqui alguns problemas, até lesões. Estão bem piores. E às vezes, não é? Às vezes parecia que nós é que estávamos mesmo muito mal e de repente eles também têm aqui um problema. E também tivemos uma notícia boa, ou pelo menos aparente notícia boa, que é a situação do Pote parece não ter sido tão demorada, portanto em princípio ele estará para o jogo do Benfica, o que seria muito bom para nós. Seria muito bom mesmo, porque esse jogo vai ter aqui vai ser muito importante, porque se chegarmos a esse jogo com um ponto atrás do Porto e eventualmente se o Porto já tiver jogado e ganha, não sei se joga antes ou depois, mas o Porto joga depois, porque o Sporting joga sexta. Independentemente se ganha, mas naquele ponto nós não podemos sair da luz a 4 pontos do Porto. Claro. E depois há outra coisa, e olhando para o calendário do Futebol Clube do Porto, que teve uma primeira fase muito mais difícil, teoricamente. Agora eles vão agora apanhar os Aves, os Tondelas, os Estrelas, portanto, com todo o respeito. Portanto, há aqui um cenário onde o Sporting vai andar a correr atrás do Porto, que não é dificilmente, porque às vezes nestes jogos temos surpresas, mas é um calendário que poderá permitir ao Porto embalar aqui numa série de vitórias, e eles estão com um embalo. Estão com um embalo, não há outra forma. Eles podem continuar com esse embalo. Continuar com o embalo, para nós é um problema. Sim, e o jogo da Luz, nós depois teremos sempre a falar disso, sim, claro, sim. Mas o jogo da Luz depois tem também o condão de
agravar um bocadinho os problemas do Benfica, certo. Até pontuais. Sim, eu acho que esse jogo da Luz para nós pode ter se nós conseguirmos vencer na Luz. Sim. E pode deixar o Benfica a 9 pontos. Completamente fora, mas até lá temos que continuar a ganhar os nossos jogos de campeonato. Os nossos jogos de campeonato, que é a Estrela Amadora, no domingo, e depois sexta-feira com o Benfica, porque o Sporting depois joga na terça para a Champions, portanto o clássico, o derby vai ser na sexta-feira. Muito bem, mas portanto vamos ver, o jogo é na quarta, o Sporting tem realmente essa partida muito difícil. Estou curioso para ver o leque de jogadores que o Rui Borges vai ter, se vai ter o Rodrigo e o Blopa. Deixa-me só dar esta nota, que é, eu por acaso tive o prazer de ver, o Sporting não ganhou, mas pronto, manteve a liderança, de ver o jogo da equipa B, e o Gião tinha pelo menos 6 habituais titulares que não pôde jogar com eles, desde o Blopa ao Rodrigo, esse não podia mesmo, mas depois teve alguns jogadores que fizeram a viagem de Lisboa para Chaves, aparentemente chegaram depois da meia-noite à concentração, portanto também não foram titulares nesse jogo, e mesmo assim é verdade que o Sporting B não ganhou, mas é um jogo difícil em Chaves, ainda que o Chaves esteja a fazer um campeonato um bocadinho aquém das expectativas, especialmente em casa onde só ganharam um jogo, mas é interessante ver que aquela equipa B tem tanta qualidade mesmo. Eduardo Felicíssimo, que já teve as suas oportunidades na equipa principal, o Rafael Nel, que tem sido o titular, o Rodrigo Ribeiro, por exemplo, na equipa B, nem sempre joga como o ponta de lança, joga muitas vezes no apoio ao Rafael Nel. Portanto, gostei muito de ver, já não vi a equipa B jogar há 2 ou 3 semanas e gostei de os ver. Não ganharam, mas tiveram oportunidades mais do que suficientes para ganhar e são líderes da segunda liga, não é? Portanto, estamos bem servidos nessa equipa B também. Olha, um assunto que eu queria trazer aqui, ainda falta algum tempo, ainda faltam 3 ou 4 meses para as eleições. E ao contrário dos últimos anos, ou de anos anteriores, onde as eleições do Sporting eram quase uma guerra civil, não se espera, mas começa também já a nascer aqui a possibilidade de haver um segundo candidato, não é? Um movimento é já um movimento que existe há alguns anos, não é? Como é que é? Hoje e Sempre Sporting. Deram aqui o primeiro pontapé na bola, o pontapé de saída naquilo que é o seu processo de eventualmente terem um candidato que possam apoiar de dentro do grupo ou até de fora do grupo. Mas isto para dizer o quê? Que o Sporting já está tão estável que aconteça o que acontecer, haja mais algum candidato ou não parece que vá beliscar. Certo. E aqui há algumas coisas anotadas em relação a isso, porque tu disseste que íamos falar disso. As eleições ainda não estão marcadas, mas será ali em março, abril, não é? 2026. Bem, eu diria que só se houver algum terremoto ao nível de 1755 é que o Varandas não ganha as eleições, a não ser que ele não se candidate. E mesmo que ele não se candidate, haverá a continuação. E antes de ir aos pontos que eu acho importante em relação a ter um adversário ou não, eu diria, eu tenho sempre, eu já digo isto há muitos anos, pelo menos há uns 3 ou 4 anos, e eu acho que o sucessor natural, se o Varandas não quisesse candidatar, eu acho que é o André Bernardo, na minha opinião. Normalmente é ele que está sempre, eu sei que ele também tem este pelouro, mas está sempre por trás dos planos estratégicos, é ele que está por trás de toda esta questão do lifestyle do Sporting e da forma como se olha para o Sporting, um bocadinho se olha para os clientes e para o negócio, e portanto eu acho que pode isso acontecer. Agora, dizer antes de ir aqui a 3 pontos, dizer também que eu acho sempre positivo que as pessoas, disse-o já quando conheci muito bem uma das candidaturas na primeira eleição, na segunda eleição de Varandas, a primeira foi contra Benedito, digamos assim, onde Varandas ganha pelos total de votos, mas não pelo número de sócios, e depois na segunda contra o Nuno, eu conhecia muito bem a candidatura do Nuno, devo dizer que tinha um dos melhores programas eleitorais que vi de sempre do Sporting, era um documento extensíssimo, com mais de 190 páginas, mas eu acho importante que existam... até para se discutir. E é aí que eu acho que para mim é importante. Se o movimento, seja quem for a pessoa que vai aparecer, este ou outro, for no sentido de nós mesmo que não consigamos vencer, porque eu acho que é mesmo difícil, mas trazer alguns assuntos, eu acho que há pelo menos... Há muitos assuntos, claro que há muitos assuntos, há pelo menos 3 que eu gostava de ver, assim muito rapidamente, pois claro, um dia mais para a frente, quando se falar das eleições, depois podemos falar
concretamente das eleições, mas há pelo menos, olha, um deles o Benfica acabou de o fazer muito bem, para mim é a discussão dos estatutos. Eu gostava uma discussão muito profunda e alargada dos estatutos, acho que era vital termos e acho que este momento que nós estamos a passar é um bom momento esportivo, um momento de maior conciliação entre todos, estabilidade, era importante haver aqui uma discussão dos estatutos. O Benfica tinha uns estatutos e fez umas alterações muito importantes, mas o Benfica tinha uns estatutos ultrapassadíssimos, e mesmo numa fase de muita contestação, os relatórios de contas não eram aprovados, mesmo assim eles conseguiram criar aqui uma união, porque realmente perceberam que era preciso o clube adaptar-se. Era diferente do que iria acontecer depois nas eleições, que cada um apoiasse os candidatos que tiver, e o Benfica teve 5 ou quantos foram candidatos. Portanto, eu acho que se trouxer para a praça pública, aliás, eu no Twitter já fiz essa brincadeira no X, volta e meia faço isso, eu já sugeri em criar-se um documento colaborativo como o Benfica fez. Eu tenho um documento onde tenho as principais áreas que gostava de ver a alteração de estatutos, e já sugeri de colocar-se isso e de fazer, claro que era de uma forma não profissional, sim, pois não claro, mas é um assunto que eu acho que merece a discussão. Acho que há ali pontos que merecem ser amplamente discutidos, até porque no passado já tivemos situações problemáticas. Depois, um segundo, que não é a questão da gala, mas nós falamos aqui dela, mas eu acho que, seja a gala um evento de Sporting, eu acho que deveria de haver um evento, seja ele de que forma fosse, não estou agora aqui a entrar em pormenores, mas poderia dar esses pormenores, porque também tenho as coisas bem pensadas na cabeça, mas devia de haver aqui um evento de Sporting muito onde se falasse um bocadinho mais do sportinguismo e do que nós olhamos para o clube, seja passado, presente e futuro. Até mais do que falar, celebrar. E a vários níveis. Imagina um evento onde poderíamos ter aqui diferentes temáticas, debates. Porquê? Porque as Assembleias Gerais é muito difícil, uma espécie de congresso que já existiu, e um congresso leonino em que se falasse um bocadinho dos assuntos, onde fosse mais aquilo que nos une do que propriamente estarmos a não usar para combater as direções ou nada disso, não, para celebrar sportinguismo e trazer boas ideias, muitas vezes de fora, porque elas também existem, e eu acho que isso faz todo o sentido, porque na verdade isto ainda é o que nos separa e diferencia da maior parte dos clubes que tirando Portugal, Espanha e provavelmente Grécia, o resto cada vez mais vão sendo sociedades dominadas e detidas por sócios maioritários e essas coisas todas. Portanto, eu acho que esse evento era um espaço de sportinguismo onde podíamos discutir, porque as Assembleias Gerais, que era o que eu ia dizer, é muito difícil tudo. Aí é mesmo concreto. E há duas Assembleias Gerais, a Assembleia Geral do clube, onde qualquer sócio vai dentro de determinadas condições, e depois há dos acionistas, onde ainda é mais difícil, porque aí o Sporting ainda tem 80 e tal %, então é muito mais difícil, podes ir lá e optar, e até se tem boas discussões, tenho amigos que vão às Assembleias Gerais de acionistas, e hoje em dia para ser acionista, se vais sem ações, depois podes ter a tua presença e estar pelo menos a assistir, mas a verdade é que é mais complexo. E o outro, acho que era da elementar justiça, dar mais voz aos núcleos, equacionar o modelo, pensar no modelo dos núcleos, perceber... Sinto que muitas vezes são um bocado esquecidos. Completamente esquecidos. Epá, eu sempre fiz parte, em termos de apoio, e já fiz parte da direção do núcleo do Solar do Norte aqui no Porto. Fiz por 2 ou 3 meses, pá, e depois não tive capacidade disso mesmo, era impossível. Às vezes chegava lá aos dias de reuniões, a uma terça-feira, às 9 da noite, saía de lá às 2 da manhã. Pá, e no dia a seguir ia trabalhar, aquilo não é a minha vida, por muito que eu gosto de Sporting, mas a verdade é que os núcleos às vezes parecem um pouco esquecidos, e acho que era importante perceber que o modelo dos núcleos, que está tudo certo, nós temos núcleos espalhados por todo lado, mas de que forma é que nós podemos otimizar ainda mais os núcleos, a presença dos núcleos, ir um bocadinho mais além. E eu estou a dizer isto porque ainda agora recentemente, não vou dizer o núcleo, não vou dizer o sítio, um núcleo recente que abriu do Sporting, pá, a dificuldade que eles tiverem em falar com o Sporting, em abrir, em que os prazos legais que estão nos estatutos fossem respondidos, pá, pediram-me a mim, eu cheguei a equacionar, eu perguntei-lhes, queres publicamente, como tenho, posso chegar a muita gente que acho que faça, falei com pessoas, mas ele pediu-me algum, claro. Se calhar ainda não, e eu, então olha, vou tentar aqui por outras vias, falei com pessoas para chegar lá, porque tenho, às vezes conheço pessoas que fazem parte de outros núcleos, que fazem, e portanto, pelo menos estas 3, se nós conseguíssemos falar já destas 3, já ficaria contente, e acho que é importante, mais uma vez, eu termino como comecei, aparecerem pessoas que
candidatar-se a presidente do Sporting é talvez dos atos mais... Eu espero que uma pessoa que se candidata às eleições de Sporting que saiba bem o que está a fazer à sua vida. Sim. Porque a sua vida vai ser passada a pente fino. Vão descobrir 31 mil coisas que não têm nada a ver com a vida dela. Sim, basta ver o que aconteceu agora no Benfica. Vai entrar num... E o Frederico Varandas também acontece isso, como aconteceu com o Nuno Carvalho, com todos os presidentes, mas vai entrar numa espiral de negativismo que não é nada fácil. E se nós no futebol estamos habituados a isso, e eu há uns anos quando recebi algumas ameaças, quando tínhamos o podcast, quando foi da entrevista do Bruno Carvalho, a minha mulher foi aquilo não lhe fazia, ela nem conseguia compreender como é que se chegava a ameaças dos filhos, pá, de coisas que ela nem percebia como é que era possível, e eu que eu não conto para nada, e portanto, eu aprecio sempre quando uma pessoa tem a coragem de se candidatar a presidente. Vamos ver. É um bocado, muitas vezes as pessoas candidatar-se para quê, se sabe que vai perder. Não, é para trazer discussão. Porque há assuntos que, se o Frederico Varandas foi eleito sem oposição nas últimas eleições. E havia assuntos que se calhar gostávamos de ver discutidos, e estamos todos de acordo que os mandatos dele são de grande sucesso, e que continua a ter sucesso, e eu não me importo nada que ele faça 20 anos de Sporting se garantir sucesso, mas há assuntos que a gente quer ver discutidos, há assuntos que a gente quer que se falem, e quando não há oposição business as usual. Portanto, e depois também estamos mais próximos de um certo status quo que exatamente, certo? De um acomodar, digamos assim. Muito bem, olha, está tudo de assuntos, vamos aí ao nosso... Vamos começar com a nossa figura. Vamos à nossa figura, que eu gosto da tua figura. Vamos lá. Força. Olha, a figura hoje foi muito fácil de escolher, infelizmente, pelas razões que já todos os sportinguistas saberão. O Júlio Rendeiro, uma figura histórica do Sporting e do hóquei, sportinguista e português, europeu e mundial, morreu aos 83 anos, foi ontem o funeral, natural aqui do Porto, começou no Infante Sagres, e chegou ao Sporting em 1971-72. A verdade é que, eu já disse aqui muitas vezes, há momentos do Sporting, obviamente o futebol tem uma expressão enorme, mas há modalidades que em determinados momentos da nossa vida, claro que aqui o futebol também ainda ganhava, mas há momentos em que nós passamos secas, e outras modalidades foram importantes, como foi o futsal, como muitas vezes o atletismo, mas há modalidades, atletismo, futsal, o hóquei em patins, que têm uma importância não só nacional, mas também internacional. Ele chegou ao Sporting em 71-72, como eu disse, fez parte daquilo que se chamava a Equipa Maravilha de 1977, que ganhou pela primeira vez a Taça dos Campeões Europeus, e que até então nenhuma equipa portuguesa tinha conseguido, nunca tinha sido ganha. Ramalhete, guarda-redes, Rendeiro, obviamente, João Sobrinho, Xanã e o Livramento. Tem um palmarés incrível. Acho que é 2 vezes campeão do mundo, ou 1 vez campeão do mundo. No Sporting, 3 campeonatos nacionais, 2 Taças de Portugal, foi Strompa em 1976, e depois pela seleção, 2 vezes campeão do mundo, 5 vezes campeão da Europa, e termina a carreira em 77-78. Depois ele depois ainda tem uma importância também como no Sporting. Ele esteve no tempo do Betancourt, na presidência. Depois há aqueles momentos em que o Sporting desaparece, as modalidades que quase pareciam desaparecidas. Portanto, era impossível não falar de Júlio Rendeiro, pela importância que tem. Eu já não tive a oportunidade de ver essa geração incrível que vai desde 71, 72, 77, 78, mas ouço muitas vezes, olha, um dos sócios fundadores do Solado do Norte, o Gabriel, que fartou-se de ver jogos dessa altura e que falou-me muitas vezes do Rendeiro e de tantos outros jogadores desta equipa maravilha, destes momentos, que era inegável, era impossível hoje não trazer esta figura sportinguista nacional e internacional ligada. Sim, um dos maiores da história do hóquei, da história do desporto, em Portugal. Portanto, muito boa escolha. Vamos à nossa história. Eu digo sempre história, mas é memória. E é uma boa memória. Eu gostei. Quando tu me disseste o que é que ias... gostaste do conceito? Não. Gostei da que escolheste hoje. Sim. Porque acho que
Porque às vezes as pessoas associam a memória, agora estou aqui a fazer associam memórias a momentos de futebol ou de hóquei e não sei o que mais, mas às vezes há momentos que são absolutamente fundamentais na história de um clube, e o que escolheste hoje é sim, o Sporting fez agora recentemente, anos, há 4, 5, uma semana talvez, mais coisa menos coisa, que o Sporting oficializou a venda de patrimónios. Estamos a falar em 2006, quando o Sporting vendeu a Alvaláxia, uma clínica da CUF, havia também um ginásio, o edifício sede, o Sporting, na altura direção de Soares Franco, alegava-se que o Sporting ia receber 51 milhões de euros e que ia permitir atenuar a dívida, que na altura dizia-se que era absolutamente incomportável e que o Sporting corria riscos de continuar se não fizesse esta ação. Na altura foi aprovado, veio-se a descobrir depois que foi aprovado pela direção sem haver pareceres de conselhos fiscais, portanto, uma daquelas assembleias gerais. É uma daquelas assembleias. E diz, ok, exatamente, ninguém sabe muito bem o que é que estão a fazer. Soares Franco, tempo de Soares Franco. Exatamente, tempo de Soares Franco. Depois, numa auditoria, na altura promovida por Bruno de Carvalho, veio-se a descobrir que os 51 milhões ficaram muito longe de chegar aos cofres do Sporting. E na altura aquilo, passado alguns anos, o que aconteceu, teve um termo, foi o dilapidar de património do Sporting. E realmente é aquelas decisões que influenciam o futuro de um clube. O Sporting recomprou recentemente o Alvaláxia, pagou 17 milhões de euros. E está agora, ou seja, o Sporting está a fazer o inverso do que fez naquela altura. Na altura, utilizou-se o património que o Sporting tinha como penso rápido para o problema do Sporting. E agora estamos a utilizar o património recomprado para reestruturar o clube, para não voltar a necessitar de dinheiro rápido. E este é um problema, e eu costumo dizer muito isto, que é os presidentes dos clubes de futebol em Portugal, a maioria deles, são adeptos que chegam a presidentes. E a preparação que eles têm para ser presidentes dos clubes é muitas vezes quase nula. E por isso é que eu gosto que haja aqui, eu vejo por exemplo o modelo inglês onde há grandes empresas por trás dos clubes. Claro que eu não quero retirar o humanismo dos clubes portugueses, acho que isso é o que nos torna diferenciados, mas gostava que houvesse agora felizmente já Varandas tem uma estrutura muito boa, André Vilas Boas também, e o Benfica um dia também poderá vir a ter. Gostava que houvesse um modelo mais frio e empresarial em algumas decisões, porque dilapidar o clube naquela forma e de uma forma tão arrojada e de uma forma tão à balda, porque veio-se a comprovar depois que foi completamente à balda, com até comissões para empresas de amigos, portanto foi em 2006, fez agora 19 anos, foi um momento triste de um primeiro passo de um Sporting que demorou muitos anos, 15 anos a reabilitar-se. Tenho 3 notas para dizer em relação a isso quando tu disseste. Deixa-me só dar este exemplo. E porquê é que eu trouxe este exemplo? Eu não trouxe só por causa do Sporting, porque um clube que me é muito querido, o Beira-Mar, eu vi o Beira-Mar fazer isto. Eu vi o Beira-Mar vender as piscinas à universidade, eu vi o Beira-Mar vender o pavilhão das modalidades e de repente o Beira-Mar já não era nada. Um estádio que estava num determinado sítio para um estádio fora por causa Exatamente. Agora o estádio é um parque de estacionamento. Exatamente. Para o hospital. As piscinas, que tanta gente ia àquelas piscinas. No fundo eram as piscinas municipais, apesar de serem do Beira-Mar, e eles venderam esses terrenos à universidade. Eu vi o Beira-Mar fazer isto e de repente o Beira-Mar acabou e não tem nada. Hoje tem o estádio que é da Câmara e o clube é isso, é o estádio. E na altura eu era miúdo, portanto não compreendia ao certo, e vi o número 51 milhões, caraças, vamos aqui investir aqui em 4 ou 5 jogadores, e agora penso a estupidez que não foi fazer aquilo. 3 notas só, quando falaste isso, são coisas que quem não me conhece, mas poderá não saber, mas são mais que já as disse variedíssimas vezes, tanto no podcast que fazia e também no X, onde tenho mais presença. Essa Assembleia Geral do Soares Franco é uma das razões que, quando apareceu Bruno de Carvalho, na altura, quando ainda pouca gente o conhecia e no meu blog ainda tinha textos sobre isso, foi a razão que me fez votar em Bruno Carvalho no início, que foi
lutar um pouco contra aquilo que se vivia no Sporting, que era uma espécie de monarquia. O Sporting tinha eleições, mas aquilo eram candidatos que passavam quase sucessivamente uns para os outros, desde Roquete, Santana Lopes, desde a Cunha, Soares Franco, Betancourt, e atenção, é claro que é fácil hoje analisar à distância. Eu estou à vontade, eu votei em Betancourt, para que não haja dúvidas, era Betancourt contra Paulo Pereira Cristóvão, só para recordar. E portanto, e na altura Betancourt é eleito com 90%, e toda a gente acharia que a coisa, mas quando o Bruno Carvalho apareceu, votei por uma das razões foi a questão de quebrar um bocadinho este ciclo quase monárquico que estava a acontecer no Sporting. Depois o outro ponto é que tu referes, é muito importante, as AGs do Sporting são importantes por causa disso. Essa AG que foi aprovada foi uma AG quase silenciosa. O Sporting tinha uma coisa que era o Conselho Leonino, depois o Conselho Leonino também foi uma coisa que acabou, era uma aberração. Nós sempre achamos que tínhamos que ter figuras importantes deste universo sportinguista que como o Conselho de Estado, nós outros, era quase como se o Conselho de Estado mandasse mais que o Governo ou que o Presidente da República, e de repente o Conselho de Estado, porque tem lá umas pessoas que foram Presidentes da República, não sei mais, fossem mais importantes que o resto. E portanto as AGs são importantes por isto, e por isso é que eu me debato muito contra aquela coisa de, quando se abre as AGs hoje em dia, já se pode logo votar, mas os sócios têm acesso aos documentos antes. Eu sei que têm acesso antes, mas é preciso debater com as coisas. Eu sei que depois levaríamos a ter que repensar o modelo da AG. Isso já não haveria outra discussão. E depois, uma coisa importante que tu disseste, as dívidas assustam sempre os sócios, e portanto, as dívidas, o clube vai acabar, e lá está. E lá vem o penso rápido que tu disseste, e na altura passou, e depois foi discutido no Conselho Leonino e tal, e de repente em edifício sede, que eu cheguei a estar lá, e posso dizer que em termos profissionais cheguei a ir lá, até reunir com o Soares Franco, por causa de uma outra coisa que não tem nada a ver, porque depois aquilo tiveram lá empresas instaladas, e uma delas era a do Soares Franco, que era a OPO, eu lá como é que se chamava aquilo, das construções, e por causa de uma empresa com que eu trabalhei, que eles tivemos que ir lá por causa de um projeto digital, mas a verdade é que essa coisa da dívida assusta muito, e depois os sócios acham que o Sporting vai acabar, e depois vão atrás destas coisas, e por isso é que um sócio informado vale muito, e é importante termos sócios informados, é importante ter eleições com candidatos diferentes, é importante estarmos atentos e não deixar que a coisa seja só que se acomodem. E se acomoda. Sim, portanto, é muito importante esse momento que e depois as mentalidades também mudaram um bocadinho. Porque se hoje Frederico Varandas viesse dizer, hoje não, porque agora dizer que 51 milhões e não sei o que mais, Jesus, era tudo massacrado, e ver onde é que aquilo ia acontecer tudo. Hoje as redes sociais também têm esse poder a partilha de informação. Partilhar a informação de uma forma que depois é preciso ter cuidado entre o que é verdade e falso, claro. Mas é completamente diferente. Sim, isto saltou-me à vista nos momentos históricos. Por isso é que eu disse que gostei muito do momento, porque realmente é um momento na história do Sporting muito importante, que felizmente agora estamos a tentar recuperar com a recompra da Alvalade e o que se quer fazer na nova empresa no Sporting Entertainment e o que se pretende fazer ali, e mais uma vez, e tu vês, criou-se esta empresa nova, e a quantidade de perguntas que as pessoas fizeram, que querem saber, e é importante, e obriga que o Sporting também tenha que passar mais informação cá para fora, para nós também sabermos o que é que se está a fazer. Muito bem, olhem, vamos embora, voltaremos para a semana. Algumas pessoas perguntaram-me se havia episódio no feriado. Até porque temos 2 jogos para falar. Temos 2 jogos, exatamente. Portanto, esperemos estar aqui com mais 6 pontos no bolso e mais 2 milhões e tal, 3 milhões. Esperemos que isso tudo corra bem. Já sabem, tem aí, já apareceu o e-mail, César? Exatamente. Já apareceu aí o e-mail, portanto podem ver aí o e-mail. Nós vamos embora. Força Sporting, 2 jogos, 2 vitórias. Um abraço a todos.